Obrigado por estarmos aqui, Senhor, como igreja, como filhos, como um corpo. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor encontre aqui corações disponíveis para entender a Tua Palavra e que essa palavra ela seja lançada como uma semente, semente que dê fruto, e que esses frutos gerem transformação na vida dos Teus filhos essa noite, Pai. Que eles não saiam daqui da mesma forma que eles entraram. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, por gentileza, na projeção, você que trouxe a Bíblia, abra comigo, por favor, em segundo Reis, no capítulo 5, nós vamos ler do 9 ao 14, eu vou ler na NVT, na projeção, se tiver, por gentileza, acho que fica mais fácil para todo mundo acompanhar. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo: Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lava-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, diga comigo, 7, muito obrigado, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como uma de uma criança, e ele foi curado. Amém. Acredito que muitos aqui já ouviram falar da história de Naamã, alguns já cantaram aquela canção tão conhecida, não sei, mas provavelmente sim, sobre Naamã. E é sempre atrelado a essa história o orgulho de Naamã. E o orgulho é uma consequência do ego, exacerbado, uma consequência quando nós colocamos o ego num local que ele não deveria ocupar. Nós temos a nossa vida, sobre a nossa vida existe um trono, e nós, em diversas situações, colocamos o nosso ego nesse trono, e ele não está preparado para controlar nada da nossa vida. O nosso ego, ele é falido, ele é limitado, ele é caído, e isso gera tanta coisa negativa, isso gera tantos conflitos internos, como a gente vai ver aqui na vida de Naamã, que muitas vezes ele chega a quase impedir, se você não tem cuidado, se você não trata, se você não transforma o seu ego, muitas vezes ele chega a quase impedir, como por exemplo aconteceu aqui, a cura, ou algum projeto de Deus para a tua vida, ou algo que Deus prometeu para você e está prestes a cumprir, às vezes por conta do seu ego, no local errado, agindo da forma errada, ele impede que você viva as coisas de Deus, impede que você viva as promessas de Deus para a sua vida. E ego é um problema de todos nós, ele faz parte da nossa natureza. Então, todos nós um dia teremos que tratar, se já não tratamos, mas um dia teremos que tratar com o nosso ego. Diariamente ele impõe situações, N situações, e é difícil, né, irmãos, quando a gente vai falar da gente, né? Ontem, acredito que foi ontem, hoje de manhã, eu sou de Jaraguá do Sul, então eu e minha esposa, a gente estava voltando para casa, e ela falou assim, ela abriu o Instagram ali e viu que alguém fez uma tagzinha, falou assim, 10 coisas que você não gosta, alguma coisa assim, né? Diga 10 coisas que você não gosta. Irmãos, é difícil falar da gente, né? É difícil elencar 10 coisas que você não gosta, aleatórias, enfim. Você começa a olhar para dentro de si, ou então assim, 10 comportamentos, às vezes acontece isso, né? Tenta pensar assim, 10 coisas que você faz e
isso às vezes gera algo desconfortável, porque a gente sabe, às vezes a gente é meio chato, meio ranzinza, isso acontece, né? Mas tenta elencar isso aí, é difícil. Por quê? Porque em algum momento você vai começar a se confortar, não, mas eu acho que eu não sou assim, ou talvez eu sou demais, ou não sabia que era assim. Tenta fazer essa atividade, essa dinâmica, você vai ver que é bem difícil falar de nós. Isso é o nosso ego. E ele fica ali, minando, ele fica ali colocando várias coisinhas para nós, apontamentos, julgamentos, enfim, coisas que a gente vai refletir aqui. Naamã certamente também possuía o seu ego, por isso que até ele é conhecido, pela consequência disso. E para que a gente entenda um pouquinho essa reflexão inserida na história que eu usei como base, é interessante a gente entender um pouquinho quem era Naamã. Naamã, ele era um homem que ele era sírio, e quando ele foi ter com o profeta, ele foi a Israel, então ele teve que se deslocar, ele não era de lá. E do local onde ele vinha, da Síria, ele era um homem que tinha uma posição social de destaque. Ele era um chefe do exército. Um cara que já tinha batalhado muito, a história isso revela isso, a história conta isso. Tinha inúmeras vitórias e tal. Inclusive, quando ele saiu da Síria, que foi até Israel, ele primeiro se apresentou ao rei. E o rei dele fez uma carta a punho recomendando a pessoa dele. Então era um cara que era top. Imagina alguém de referência aí na sociedade, alguém, um empresário, enfim, alguém que tem alguma responsabilidade, um juiz, enfim, alguém de relevância mesmo na sociedade em que ele vivia. Isso com certeza trazia um prestígio, isso trazia, trazia algo pessoal a Naamã, que trabalhava na vida dele, o orgulho, como a gente sabe. Mas ao mesmo tempo em que ele era conhecido como uma pessoa de destaque, um homem de vitórias, talvez muitos olhavam para ele e falavam assim, putz, eu queria ser igual a esse cara. Acontece, a gente tem pessoas assim que a gente olha, né? A gente se compara. Gostaria de ser igual a ele. No mesmo tempo que ele era assim, ele possuía um segundo lado que era terrível. Naamã possuía lepra, hanseníase. E para quem já ouviu algumas histórias, para quem já pesquisou, até aqui mesmo em algumas pregações já foi falado sobre isso, a pessoa que era cometida da lepra, ela não podia conviver com as mesmas pessoas na sociedade em que ela estava inserida, ela tinha que viver fora, afastada. Se existia um acampamento, ela dormia fora, ela nunca tinha contato, porque isso transmitia, isso passava. Então ela era tida como uma pessoa desprezada, enfim. Inclusive, para algumas culturas, a lepra era tida também como um sinal de desonra, de pecado, de impureza. Então, tudo isso estava inserido também na vida do Naamã. Aquele mesmo cara que era top, ele era um cara muito fragilizado por conta disso. E fazendo uma aplicação bem breve desses conflitos na nossa vida, a gente consegue, com certeza, identificar em algum momento do nosso dia, da nossa semana, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, situações assim. No mesmo instante em que nós estamos lá em cima, logo depois nós estamos lá embaixo. Você acorda, vai trabalhar, está disposto, está com gás total, aí você chega lá no seu trabalho, de repente acontece alguma situação, você se depara com alguma pessoa, com algum olhar, ou falam algo a mais para você, ou deixam de falar algo para você, você se sente constrangido com aquilo, e daqui a pouco aquilo te derruba, enfim, você é negado de alguma coisa, você tinha uma esperança em alguma coisa, e você vive nessas oscilações. E isso tudo é fruto do ego. Quem controla, quem faz todas essas jogadas aí é o nosso ego. E é por isso que eu falei lá no início, que o ego, ele não está apto a controlar nada, porque ele é limitado, ele é quebrado, ele é falido. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês? E para a gente definir um exemplo aqui do que é o ego, para que a gente possa dar continuidade aqui, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6, eu vou abrir um parênteses aqui agora para essa definição, e é muito interessante que a gente entenda o contexto em que Paulo está escrevendo isso. Ele escreve uma carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, porque aconteceu algo lá que eu tenho certeza que aqui nunca vai acontecer, nunca aconteceu, na sua casa, fora, nunca aconteceu isso aqui.
eles começaram a se comparar dentro da igreja. Começou a acontecer alguns conflitos por comparação, uns tentaram ser mais do que os outros. Por quê? Paulo algum dia esteve lá e ele ensinou, ele discipulou algumas pessoas, um deles foi Apolo, foi discipulado por Paulo. Apolo discipulou outras pessoas, que discipularam outras, e assim foi. Daqui a pouco, no meio da igreja, eles começaram a discutir. Eu sou melhor, eu sou superior, por quê? Porque eu fui discipulado diretamente por Paulo. O outro, não, mas eu fui por Apolo. E o outro, não, mas eu fui por fulano. É a mesma coisa que a gente pegasse aqui o pastor Wanderson, o pastor Lennon, o pastor Fernando, eles saem discipulando e daqui a pouco a gente começa a brigar tudo aqui dentro. Não, porque eu sou melhor, porque eu fui por ele. Foi isso que aconteceu. Paulo, quando soube disso, ele se irritou e ele escreveu uma carta advertindo que isso parasse. Mas ao mesmo tempo em que ele escreveu isso, ele não foi abalado. Às vezes a gente, isso está falando aqui de críticas, algumas coisas assim, nesse sentido. Então, às vezes você ouve alguém fazer uma crítica para você, você se abala, você já desanima. Paulo aqui ele não se abalou, por quê? Porque o ego de Paulo já estava tratado, já estava transformado. O ego de Paulo já estava satisfeito. Ele podia muito bem ter escrito assim, Paulo, dá uma segurada no pessoal aí, porque assim, cara, meu nome ele tem que ficar acima de todos. Ele podia ter feito isso, a gente faz isso. É algo da nossa natureza fazer isso, se comparar. Então, quando ele escreve, lá no versículo 6, quando ele fala sobre o orgulho, ele fala, o que está acontecendo aí no meio é orgulho. Isso precisa ser controlado. Quando ele escreve a palavra orgulho lá, ele utiliza uma expressão no grego que é physio, para definir o orgulho que está diretamente atrelado ao ego, como a gente já viu, é uma consequência do ego. Então, esses caras estão orgulhosos, o que eles estão fazendo é physio, eles estão agindo como physio. E o sentido literal mesmo dessa palavra é algo super inflado, é algo que está inchado, distendido, além da sua capacidade, além do seu tamanho. Isso é como se fosse o nosso pulmão. Quando nós inspiramos ar, nós dilatamos o pulmão. Uma bexiga, você pega um balão, ele é desse tamanhozinho, você começa a encher, ele expande. Essa é a figura que Paulo utiliza para definir ego. Algo super inflado, distendido, cheio. E eu gostaria de propor essa noite, como uma forma mais didática, que a gente, fazendo alusão aos 7 mergulhos de Naamã, nós vamos tratar aqui de 7 pontos, rapidamente. Alguns deles que tratarão sobre o ego, definição do nosso ego, e outros pontos serão mecanismos que nós podemos utilizar, que nós temos que aprender, para que tenhamos o nosso ego transformado, o nosso ego satisfeito no local dele. Então imaginem essa figura desse pulmão dilatado, distendido, inflado, como se fosse uma bexiga. Ele está cheio, ele está grande, mas ali dentro, ali no meio, não existe nada. Ali dentro é oco. E esse é o primeiro ponto, o nosso ego ele é vazio. Ele está distendido, mas ali dentro não tem nada. E o que acontece? Por ele estar vazio, nós sempre tentamos buscar algo que o preencha. Nós nos ocupamos em buscar coisas para preencher esse vazio. De que forma que nós fazemos isso? Algumas pessoas, elas utilizam do relacionamento, elas nunca conseguem ficar em um só relacionamento. Elas trocam, nunca está bom, a pessoa nunca é uma pessoa boa, não é a pessoa certa, e você fica achando desculpas para isso. Você vai tentando, uma, outra, vai, troca, essa aqui não deu, aquela não era legal, aquela era muito chata, essa ali não deu, a gente era incompatível, e assim vai, nunca é suficiente. Outras pessoas, elas vão para a parte do estudo, de repente, elas se atolam em estudos, graduações, e assim por diante, a fim de preencher esse vazio. Note, eu não estou dizendo aqui que isso é errado, mas fazer isso com a motivação errada é muito complicado. Outras pessoas, elas tentam preencher esse vazio com bens, com coisas materiais, né? A gente, é aquela velha história, nós compramos algo, vou citar um exemplo, compramos um carro, temos a condição de comprar um carro, poxa, agora eu posso ir para a igreja, agora eu posso ir trabalhar mais tranquilo no dia de chuva e tal. Só que daqui a pouco aquilo ali já ficou normal e aí já não te satisfaz mais, aí o que você faz? Eu preciso de algo melhor. Você compra uma roupa, você compra um calçado, você compra um eletrônico, né?
você pega o iPhone, consegui comprar um iPhone, trabalhou tanto, vai comprar o iPhone. Daí você mexe, daqui a pouco, putz, mas uma coisa tão comum, né? Um telefone, ele já não te serve mais. Por quê? Porque o nosso ego é vazio, nós tentamos preenchê-lo, ele com isso, e ele é insaciável. Essa é a natureza dele. Você já viu, provavelmente, ou você já falou, ou já olhou para alguém, em algum momento da sua vida, e falou assim, aquela pessoa, ela tem tudo, mas ela não tem nada. Você já falou isso alguma vez? Alguém já falou, já viu essa situação? Geralmente, a gente olha pessoas famosas, né? Poxa, mas aquela pessoa, ela parece que ela tinha tudo, né? Era tudo tão fácil para ela, mas ao mesmo tempo parece que ela não tem nada, ela é tão vazia. Realmente, porque o nosso ego, ele é vazio, ele é assim, ele se comporta dessa forma. E quando nós damos essa abertura, nós nos tornamos uma pessoa que sempre está atrás do próximo item da lista, sempre atrás do seu próximo checkpoint. E aí existe uma lista infinita, porque isso nunca vai ser suficiente, e você fica lá, e nunca está bom, e nunca é suficiente, e nunca você se sente satisfeito com aquilo. O ego é vazio. Lá em 2 Reis, no texto que a gente leu, no capítulo 5, lá no versículo 4, nós vamos ver, Naamã, quando ele se prepara para encontrar o profeta Eliseu, ele está indo fazer o quê? Ele está indo buscar a cura, especificamente isso que ele está indo fazer, é algo que ele precisava. Então, aquele ali era o vazio naquele momento de Naamã, ele precisava da cura. O que o camarada faz? Ele pega toda a sua comitiva, todos os seus subordinados, cavalos, carroças, enfim, tudo que tinha, e ele carrega todas as bolsas possíveis com ouro, prata, tesouros, e aí irmão, você vai colocando aí o que você carrega, o que você tenta carregar para suprir o teu vazio, sabe, relacionamento, como eu já falei, enfim, e ele vai atolando de coisas, de bens, ele vai enchendo, vai carregando, mesmo sabendo que aquilo ali não ia ser suficiente para a cura dele, não adiantava nada aquilo ali, mas por ele estar vazio, ele carregou de tantas coisas, e isso acontece porque nós atribuímos a essas coisas, a todos esses exemplos que eu dei, funções e valores que elas não merecem ter, justamente para tentar preencher o nosso ego. Por isso ele é vazio. E como esse pulmão que está inflado, dilatado, consequentemente ele está machucado, porque ele foi além da sua capacidade, ele também dói, ele também é dolorido, e ele dói na intenção de chamar a atenção para ele, para si. Como que a gente pode fazer uma aplicação disso, para você entender? Imagina o seu dedinho do pé, você caminha, vai para lá, para cá, corre, se exercita, trabalha, seus pés estão ali, cumprindo a função dele, você nem sabe, é algo tão automático, caminhar. Eu penso em caminhar, é caminhar, não é movimentar os tendões e o pé e o dedo, nada. Eu estou caminhando ali. Só que às vezes, de madrugada, você acorda, vai lá tomar uma água, vai no banheiro e dá aquela topada com o dedinho no cantinho da mesa, do guarda-roupa, só a pontinha do menorzinho que tem ali. E aí, meu amigo, a unha já fica preta, já inflama, já dói tudo aquilo ali. Aí tenta colocar o calçado no dia seguinte para ir trabalhar, como que vai ser? Você sai mancando e você fica assim, meu Deus, o meu dedinho. Então, algo que antes era tão automático que você nem se dava conta, daqui a pouco está te chamando a atenção. Esse é o ego dolorido, é isso que ele faz. Ele fica botando N situações para chamar atenção para ele. Com coisas tão simples que muitas vezes nem existem. Aqui na AME não acontece porque nossos voluntários que estão lá atrás, eles são top, essa galera aqui, ela é maravilhosa, então isso não acontece aqui. Desde lá do portão você entra, se abrir o vidro, alguém já vem te abraçar lá na frente, já para garantir que você vai receber um bem-vindo. Então isso não acontece aqui. Mas vamos supor que alguém entrou aqui um dia, alguém entrou aqui hoje, por acaso não recebeu um bem-vindo, não recebeu um abraço, não recebeu um boa noite. O que acontece? Você vem, senta, o culto começa, e daqui a pouco lá dentro você mas essa igreja ela fala tanto, essa igreja ela diz que não é uma igreja para se estar, é uma família para se pertencer, mas como é que eu chego aqui no encontro com a minha família e eles não me abraçam, eles não me dão um bem-vindo, não é assim? E começa, e tudo que é feito aqui, tudo que está ao teu redor, e Deus está falando, é o que eu disse antes, e Deus está falando, e Deus está ali, agindo, e você fica lá,
Ah, é porque o meu GP saiu, não me chamaram, daí é a síndrome do esqueceram de mim, né? Esqueceram de mim, você está lá olhando o Instagram, esqueceram de você. E às vezes nem era intenção, nem combinaram nada, mas enfim, e por mais que tivesse combinado, amigo, você não é o centro das atenções, nada gira em torno de você, nada gira em torno do seu ego, não é assim? E ele fica ali, ó, minando, dolorido. No verso 11, quando Naamã chega na frente da casa do profeta Eliseu, alguém avisa lá, Eliseu, o homem está aí fora. O que ele faz? Ele chama Geazi, que é o seu servo, e fala assim, Geazi, vai lá fora, diz para ele o seguinte, ó, ele vai no Rio Jordão, ele mergulha 7 vezes, e ele vai ser curado. Ponto. É só fazer isso. Deus mandou dizer isso para ele. Geazi saiu, obedeceu, foi lá e falou, ó, faz isso. E vocês leram comigo ali, a reação de Naamã nesse momento, era o seu ego latejando. Como assim? Quem esse cara pensa que eu sou? Eu saí lá da Síria, saí lá de Jaraguá do Sul para vir aqui, e o cara não vai me atender. Eu achei que ele ia sair, que ele ia colocar a mão na minha cabeça, eu achei que ele ia orar por mim, a lepra ia curar. Agora, ele manda um servo dele vir falar para mim, quem ele pensa que eu sou? Eu sou Naamã. Será que você já consegue identificar algum momento da sua vida que você se comportou dessa forma? Eu consigo, porque o ego é dolorido. A tal ponto dele ficar tão transtornado que ele virou as costas e saiu. E por pouco, ele quase deixou de conquistar aquilo que ele estava buscando. Cara, Deus falou para ele o que era para fazer. Deus te fala, faz assim, faz assado, eu sou com você, eu estou contigo, eu te amo, você é meu filho. Deus sabe da sua necessidade, Ele sabe o que você precisa, e Ele fala, e aí você fica, Deus, eu não gosto, mas e aquela igreja lá, é tudo escuro, tudo preto, não consigo ver nada, não, eu não gosto, mas aquele pastor lá, quem é aquele menino lá que está falando lá na frente? O cara toca a bateria, os bateristas não têm as melhores famas, né? O que esse cara está falando? Quem é ele? E o ego começa, eu poderia estar lá no lugar dele falando coisas muito melhores. Você vem aqui para esse culto hoje, culto da família, aí você começa a escutar algo assim que te confronta assim, mas eu saí da minha casa para ouvir isso. É o seu ego que está batendo aí, que está latejando. Graças a Deus que você veio, porque você não vai sair daqui da forma que você entrou, e isso não vai te acusar mais, amém? Está fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo entender? Amém. Terceiro ponto, nosso ego ele é atarefado, e ele trabalha 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, domingo a domingo ele está trabalhando, ele é atarefado, ele é louco, não para. Na intenção de preencher aquele vazio, ele trabalha fazendo tudo para ser visto, chamar atenção, realmente. Tem uma história que aconteceu, foi em 2016, eu acho. Alguém tinha platinado o cabelo, não sei se era Neymar, enfim, quando saiu a moda do cabelo branco ali e tal, tive a brilhante ideia de fazer também, né? Acho que vai ficar legal, acho que vai ficar bacana, vamos fazer, combina mesmo comigo isso? Fiz. Para vocês terem uma ideia, eu fiz isso escondido do meu pai, eu não era casado na época, eu morava com o pai, com medo dele falar alguma coisa, cara, eu fiz à noite, eu cheguei em casa mais tarde, Jaraguá, no inverno é quente, é mais quente do que aqui, isso nem estava frio, eu dormi de touca, com medo que de manhã ele pudesse acordar, entrar no meu quarto para me dar bom dia e ver, cara, o que é isso, o que tu fez, e enfim, dá ruim, eu ia viajar, né, com os amigos e tal, só que eu não fiz isso sozinho, teve mais 2 doidos que fizeram comigo, então a gente estava em 3, o meu cunhado que está ali, ele está rindo, mas era para ele ter feito também, o Leno, para quem não sabe, o pastor Leno é meu cunhado, e ele só não fez porque eles iam fazer umas fotos lá e tal, daí minha irmã, não, tu não vai fazer isso aí de jeito nenhum, imagina, foto de casamento, o cara com cabelo parece uma calopsita, mas eu fiz,
2 amigos fizeram, e a gente foi viajar. Coisa mais linda. Imagina, chegava no aeroporto, os 3 caminhando em fileira, os 3 cabeça amarela, todo mundo olhava. Entrava no shopping, entrava no restaurante, chegava no hotel, era uma doideira. Todo mundo, parecia, se a gente entrasse aqui, todo mundo parava e, mas quem que são esses caras? Pela cor do cabelo, pelo biotipo, deve ser sueco, que nada, era 3 gato pingado de Jaraguá do Sul ali, chamando atenção. E isso constrangeu a gente também. A gente falava, né, cara, toda vez que a gente entra, os caras ficam olhando, isso constrangeu. E é mais ou menos nesse sentido que o nosso ego, ele proporciona essas coisas. E até às vezes ele nos faz, ele se ocupa, ele fica atarefado, e ele promove ações, ele faz reações em nós, que nos envergonham, e a gente, para chamar atenção, na intenção de chamar atenção, a gente acaba fazendo, e é isso aí, para alimentar o ego. Atarefado em chamar atenção. E essas tarefas, elas se subdividem. Primeiro, em comparação, e a segunda, em orgulho, que é aquele orgulho que a gente viu de Naamã. Comparação, né? Uma das tarefas do ego, ele se compara. Quantos aqui já se pegaram, de repente, em algum momento do seu dia, da sua noite, mexendo ali no Instagram, aí você começa a passar lá o Stories, começa a rodar a barrinha lá, aí você olha assim, nossa, olha a vida desse daqui, meu Deus, o que é isso? Nossa, que medíocre, nossa, que sem graça, meu Deus, ele fez isso, e você começa a se comparar, você está se comparando, porque eu não faria isso, então, você fala assim, ele fez isso porque eu não faria, então eu estou me comparando a ele, e você fica ali, ou o contrário, você começa a olhar assim, nossa, olha a vida desse cara, olha a vida dessa mulher, olha a vida dessa família, olha a vida desse casal, acontece, comparação, não é verdade? O cara está lá, ele olha assim, nossa, olha, comparação, gostaria de ter isso, gostaria que comigo fosse assim, ou então, se eu tivesse uma vida dessa aí, eu também faria isso e faria muito mais, e você fica se comparando. É ego atarefado, gerando comparação no seu interior, e isso vai te minando, isso vai te bloqueando, isso vai colocando, vai te corroendo por dentro, porque nenhuma das coisas que a gente falou até agora aqui são coisas saudáveis, então, tudo que foi falado até agora aqui, nesses comportamentos, são coisas que te prejudicam, então é por isso que hoje nós estamos falando de ego, mas ao final nós chegaremos à conclusão que nós temos que ter o nosso ego transformado, amém? E o segundo mecanismo, a segunda tarefa que ele se ocupa é com o orgulho. E meu irmão, quer saber se você é uma pessoa orgulhosa? Pense aí se você é uma pessoa competitiva. Mas eu não estou dizendo aquele competitivo saudável. Como eu acabei de falar, tudo que nós estamos falando aqui é num contexto prejudicial para você. Então, se você é uma pessoa competitiva em detrimento do seu próximo, provavelmente você é uma pessoa muito orgulhosa. E isso precisa ser sarado. Sabe por quê? Quando a gente se torna uma pessoa orgulhosa, a gente sempre quer ser mais do que o outro, em detrimento ao outro. Então a gente sempre quer ser aquela pessoa assim, a pessoa mais importante do local, a pessoa mais inteligente, sempre quer ser o mais, a pessoa mais capacitada, a pessoa mais aprofundada na palavra, sempre mais, a fim de chamar a atenção. Eu quero ser o cara que toca melhor aqui, eu quero ter o teclado melhor do que o do Thiago, quero ser mais do que o pastor, de repente, dentro da igreja, ser visto. Lá no seu trabalho, quero ser mais, não importa como, eu quero ser mais, eu vou puxar o tapete, eu vou prejudicar, não interessa. Não é assim? Só que isso dura até um momento em que você se vê diante de uma pessoa que é mais inteligente do que você, de uma pessoa que é mais interessante do que você, de uma pessoa que lá no seu trabalho chega e o cara vira tudo de cabeça para o ar, e ele faz com uma excelência que você nunca viu, e aquilo te constrange, aquilo te pega, e aquilo ali te desmonta, você sentia orgulho de fazer, daqui a pouco você não sente mais nada, mas o que eu fazia não prestava então, porque olha o que esse cara está fazendo e tal, sabe por quê? Porque muitas vezes nós até fazemos a coisa certa, mas a nossa motivação em fazer isso está errada, e cara, o final disso, a gente brincou hoje no almoço, o final disso é igual a água tônica, o final disso é amargo de um jeito,
porque você não estava fazendo nada com amor, nada com sinceridade, você estava fazendo simplesmente para você, para te engrandecer. Então o nosso ego, ele é vazio, dolorido, atarefado, e o quarto ponto, ele é frágil. Algo que está inflado, algo que está cheio, a qualquer momento ele pode estourar, ele pode murchar, ele pode desinflar. Então o que a gente fala, que linha que eu quero aplicar isso aqui? Alguém que sempre se sente superior aos outros. O cara está ali, não importa, ele passa por cima, ele é um trator, ele não enxerga o próximo, ele não quer saber, ele se considera mais do que os outros, e ele está lá, o ego dele está lá inflado. Mas como eu falei antes, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, ele pode ser confrontado, ele pode ser questionado, alguém pode ser em algum momento de omissão com ele, faltar com ele em alguma coisa, e esse ego ele murcha. Por isso que ele é frágil. A qualquer momento ele pode estourar, pode desinflar. É aquela árvore que está grandona, se destacou. Ela sempre vai levar pedrada, alguém sempre vai tentar derrubar o fruto. Só que se você não está com a base dela onde deveria, a queda, o que vai acontecer? Você vai cair e você não vai conseguir se erguer de novo. E o mesmo acontece para quem já está murchinho. Se ele está murcho é porque um dia ele já foi cheio. Então é aquela pessoa assim, que ela está mal. Só que de repente acontece alguma coisa que, cara, ela se afunda de vez. Fica pior ainda. As duas pessoas estão na mesma situação, com o ego totalmente fragilizado. Não existe meio termo, não existe uma base, a pessoa está totalmente, a qualquer momento ela pode colapsar. Porque ele é frágil. Eu tenho um conhecido que ele é muito bem quisto pelos seus amigos, todo mundo gosta dele, todo mundo ama ele, é uma pessoa sensacional. Só que o cara vive sempre assim. Nunca nada está bom, nunca nada dá certo para ele, nunca nada acontece. E o pior de tudo é que assim, ele está tão desinflado, ele está tão lá embaixo, que ele sempre justifica essas coisas. Ele não consegue nem pensar em mudar, ele sempre justifica isso. Mas acontece, mas não vai para frente por quê? Por causa disso. Não deu certo o meu relacionamento, por causa disso, porque eu tinha um histórico, não sei o quê. E ele se justifica, porque ele acha que ele está certo. E quando alguém chega para ele, compartilha alguma coisa boa, alguma conquista, alguma coisa assim, o que ele faz? Mas isso aconteceu com você, porque, olha a tua vida. Você sempre teve uma vida boa. Para você é fácil. Então ele sempre está assim, dessa forma. Ego fragilizado. É pesado, é chato isso, né? É complicado, né? E além disso tudo que eu falei, o nosso ego, ele junta toda essa parafernália, toda essa estrutura que ele tem, todos esses artifícios, todos esses mecanismos que ele tem para nos amassar, para nos constranger, para nos bloquear, para nos derrubar. Ele junta tudo isso, ele cria uma sala de um tribunal gigantesco, assim, ele coloca todo mundo lá dentro, e ele fica jogando julgamentos sobre nós, todos os dias, todos os momentos. E dentro desse tribunal, dentro dessa sala, existem sim 2 grupos basicamente de pessoas. Metade delas são pessoas que vivem vivem preocupadas, vivem sempre assim, ouvindo julgamentos de pessoas alheias. O que as pessoas estão falando dela? O que vão pensar de mim? Mas se eu for lá, se eu for subir para pregar, como que eles vão me olhar? O que eles vão falar? Como que vai ser?
E o segundo grupo são pessoas que elas não estão nem aí para nada, elas não estão nem aí para o que estão falando dela, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, e assim vai, e o que importa é o que eu acho de mim mesmo, e eu sou assim. E elas não aceitam mudar. E eu acredito até que essas pessoas, elas são muito mais difíceis de serem tratadas. Pessoas que falam assim, não, mas esse é meu jeito. Não, mas você tem que agir com amor. Não, eu não vou, porque esse é meu jeito, e eu sou assim, eu sou... E ela não aceita, porque ela fica se pré-julgando. Você precisa mudar se você é assim. E para a gente vencer esse tribunal, para a gente sair, achar uma saída dessa sala e desses dois grupos, existe algo, e aqui é o quinto ponto da mensagem, que se chama autoesquecimento. E nesse ponto eu acredito que assim, Naamã, vamos conjecturar aqui um negócio, vamos exemplificar. Naamã, ele já tinha mergulhado então 4 vezes. Ele chegou aqui no 5º mergulho dele. Nos 4 primeiros ele viu quem era o ego dele, o que ele era, como era o jeito dele, quais eram suas falhas, o que estava acusando, como ele agia, seus erros. Nos 4 primeiros foi assim. Quando chega no 5º, que vem essa carga de julgamento, você é assim, tá vendo? Você é desse jeito, e é assim, você vai morrer desse jeito. Quando chega nesse ponto, vem o autoesquecimento, que é o primeiro dos 7, esse é o primeiro ponto que vai fazer o nosso ego ser transformado. O autoesquecimento é a única ferramenta que consegue anular esse tribunal. Por quê? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, eu vou usar a NVI aqui, ele diz o seguinte, até se tiver aqui na projeção, acho que é bom colocar da NVI, porque fica bem claro para a gente entender o que é o autoesquecimento que Paulo está nos ensinando. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Se não tiver, a gente continua. Tudo bem, aqui, amém. O que Paulo escreve aqui? Ele está naquele mesmo contexto que nós lemos no início lá, que ele definiu o ego. Está escrevendo a mesma carta. Ele diz o seguinte, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Próximo. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. Por quê? Porque o Senhor é quem me avaliará e decidirá. Isso é autoesquecimento, isso dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, eu não me importo com o que vocês estão falando de mim, mas eu também não me importo com o que eu estou pensando sobre mim. Ele diz assim, eu sou um apóstolo extremamente confiante, eu sou um apóstolo extremamente que caminha em caminhos retos, eu sei qual é o caminho, e eu não me desvio dele, eu estou aqui, estou caminhando, eu sou esse cara. Mas ao mesmo tempo essas minhas obras, elas não me justificam, elas não me definem. Paulo também diz assim, eu também sou um pecador, mesmo sendo bom, mas eu também sou pecador. Mas esse pecado também não me define, e esse é um erro que nós cometemos, e o ego ele se utiliza disso como uma ferramenta poderosa. Hoje de manhã o Gabriel, quando abriu o culto, ele usou uma expressão, uma frase que eu achei tão interessante. Ele disse assim, todos os dias é posto para nós 2 decisões, o certo e o errado. Você optou pelo certo, amém. Só que você vai dar 2 passos para a direita e você vai escolher o errado e vai cair. E o que acontece? A gente vem caminhando, está tudo certo, está tudo ok. Daqui a pouco você cai. O que a gente faz? A gente se define por esse pecado. Mas irmão, em nome de Jesus, o pecado não te define. Essa ação errada, ela não te define. Ela não tem poder para te definir. Sabe por quê? Porque um dia teve um que mesmo sendo superior a todos, mesmo estando em glória, ele esqueceu quem ele era. Ele veio a esse mundo. Ele se despiu daquela glória e ocupou um corpo como o nosso. Ele teve as mesmas consequências, sentiu as mesmas tentações, os mesmos problemas. Ou você acha que Jesus não tinha ego? Ou você acha que o ego não trabalhava em Jesus? Não tentava ele?
E ele, se esvaziando de si, esquecendo de quem ele era, praticando o autoconhecimento, carregou tudo isso nas costas, todo o jugo, toda a acusação, toda a sentença. Ele entrou no maior tribunal que já existiu nessa terra, se entregou por nós, pagou o preço, foi julgado, morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser livres, amém? Por isso que não existe nenhuma condenação sobre a nossa vida, porque Ele já levou, Ele já pagou. A cruz é o maior símbolo do autoesquecimento que a humanidade já viu. Quem é centrado em viver o autoesquecimento, não se preocupa com mais nada. Ele é centrado em olhar para Deus, em olhar para cima, em olhar para Jesus, o que Jesus fez, e se identificar nisso. E só importa o que Deus fala a seu respeito. Só importa quem Deus fala que você é. O que os outros vão dizer, o que os outros vão te julgar, não interessa. É o que Deus pensa a meu respeito. Porque Ele te conhece, mais do que ninguém. Amém? Isso é o autoesquecimento. Logo em seguida, ainda nesse assunto, nesse ponto do autoesquecimento, nós temos que falar sobre humildade. E em Romanos, no capítulo 12, 3, nem precisa colocar isso aqui, eu vou passar batido, diz o seguinte: digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são, pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Humildade, irmãos. Quando falamos de autoesquecimento, consequentemente, nós temos que falar sobre humildade. Uma pessoa humilde, ela tem uma forma de a gente reconhecer uma pessoa humilde. Muitas vezes a gente confunde isso com uma pessoa que ela é inferior, ou a gente tenta ser inferior aos demais para tentar ser humilde, ou a gente tenta se diminuir, tenta ser o menor, ou tentamos ser mais do que o outro para assim ter condições de ajudar. E a humildade, ela não tem nada a ver com superioridade ou inferioridade. Quando você senta numa mesa com uma pessoa para conversar, para expor alguma coisa, para contar da sua vida, para contar do seu dia, enfim, você senta com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, e vocês começam a conversar, e aquela pessoa se abre para você, ou vice-versa, e uma das partes não fala nada, ela só ouve, ela olha para você, ela olha nos teus olhos, e ela se interessa por você, e ela não quer saber se ela tem compromisso, o celular dela às vezes toca, e ela não atende. Ela poderia levantar dali e ir embora, e você está falando tal, e ela não te confronta, porque acontece isso, né? Às vezes a gente está contando algum problema, a gente fala assim, eu estou passando por isso. Aí o camarada diz assim para você, mas isso que você está passando é tão pequeno, porque eu passei por isso, e ele começa a gerar outras coisas. Quando é o contrário, alguém que se interessa por você, alguém que olha para você, alguém que te dá um suporte, aí você identifica uma pessoa humilde. E nós temos que entender que humildade não é sobre pensar mais de mim mesmo e nem sobre pensar menos de mim mesmo. É sobre pensar menos de mim, menos em mim, em prol do outro. Humildade. Amém? O sexto ponto fala da submissão. E foi a submissão que levou Naamã a obedecer o que Deus tinha falado. Como vocês bem viram na história, Naamã, sendo um oficial, sendo uma pessoa de alta patente, não estava sozinha naquele momento, tinha vários subordinados dele ali embaixo, acompanhando ele naquela comitiva, e ele recebe a palavra, ele recebe a instrução do profeta, ele vira as costas, fica indignado, enfim, toda aquela que a gente já falou. Mas daqui a pouco acontece uma coisa. Quem vai atrás de Naamã? Não é o profeta, não é o servo do profeta, não foi o rei que ligou para ele, que mandou um WhatsApp, não. Os subordinados dele, os servos dele foram atrás e falaram assim, Naamã, Senhor, só faz o que o homem de Deus falou, é tão simples. Quer ser curado? Ele já disse o que é para fazer. E eles foram trabalhando, eles foram falando, eles foram aconselhando Naamã. De repente, naquele momento, Naamã ele já estava no veneno, já estava
virado, capa virada, já tinha empinado a carroça, como diz o Wanderson. Estava doido. Ele podia ter mandado todo mundo sair. Disse, vai todo mundo embora, não quero saber de vocês. Quem vocês acham que são para vir me aconselhar? Mas o que ele faz? Ele dá ouvidos e ele começa a desmontar toda aquela armadura que ele estava vestido, provavelmente. Ele desce até o rio, conforme foi aconselhado, ele mergulha, e é naquele momento que ele é curado. Naquele momento, a lepra sai do seu corpo. Porque ele foi submisso. Submissão também fala de humilhação. E quer sentir uma dor no seu ego, quer ver teu ego dolorido? É você ser humilhado, não é verdade? Quando a gente é humilhado em alguma situação. Mas em alguns momentos é preciso ser humilhado para que o seu ego seja colocado no lugar dele, para você ver que não é sobre você, que você não é o centro. E a submissão, ela é uma característica que todo cristão deve ter. E aqui existe um negócio muito interessante. O pastor Wanderson já foi pregado aqui várias vezes e foi usada essa frase assim, no reino de Deus, nada é por meritocracia. Você não faz nada para merecer. Você não tem como fazer nada para merecer o reino. É graça, certo? Vocês entendem isso, né? Então, da mesma forma que o reino de Deus, ele não é por meritocracia, ele também não é por hierarquia. Não existe hierarquia no reino de Deus. Nós entendemos hierarquia aqui humana, no nosso trabalho, sempre do menor para o maior. O menor obedece o menor, que é o que aconteceu nesse caso aqui, né? Naamã era superior. Mas no reino de Deus não é assim. A submissão no reino de Deus, você se sujeitar ao seu próximo no reino de Deus, eu vou me sujeitar não simplesmente por causa da ordem, não simplesmente porque alguém tem mais experiência do que eu. Fosse assim, imaginem a nossa situação aqui, nós temos pessoas de todas as idades, temos crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pessoas com mais idade, com mais experiência de vida, que vieram de outras igrejas, que já têm uma base, muitas vezes, bíblica, uma caminhada cristã já de longo tempo, assim como temos pessoas novas convertidas. Mas o que acontece? Elas chegam aqui e se deparam com pastores tão jovens, e isso é um elogio para vocês. Pastores tão jovens, Judex, agora que eu vi Judex. Pastores tão jovens, vou chutar aqui na casa dos seus, entre seus 30 e 40 anos. Então todo mundo que está nessa faixa, foi um elogio para vocês também. E o que acontece? Como é que uma pessoa pode entrar aqui com mais experiência de vida, enfim, e daqui a pouco ouve uma palavra de um pastor, ouve uma direção de um pastor, e acata e se sujeita? Ou então, você é casado, você e sua esposa, 20, 25 anos de casado, por algum motivo vocês se deparam com algum problema conjugal, começa a acontecer alguma coisa, vocês procuram um departamento da igreja aqui da AME, aí vocês chegam, marcam uma reunião, vão se aconselhar, e daqui a pouco vocês se deparam com um casal de 5 anos de casado, de 10 anos. É essa pergunta muitas vezes que a gente vai fazer. Mas quem eles acham que são? Eles não viveram nada, eles não passaram... Nossa, nem saíram das fraldas ainda. Que boda que eles estão, que moral que eles têm para falar. Isso acontece, meus irmãos, porque no reino de Deus, nós nos submetemos pelo tanto de Cristo que nós vemos na vida do nosso irmão, pelo tanto de autoridade que nós vemos na vida do nosso irmão. Quando você identifica isso, você se submete. Na minha casa, com a minha esposa, muitas vezes eu me submeto a ela em decisões quando eu vejo assim, não, você está sendo direcionada por Deus de uma forma tão grande que eu só tenho que aceitar. E o contrário acontece, ela se submete a mim, não por um código moral, cultural, que é imposto pelo mundo, que a mulher tem que ser menor do que o homem, não é por isso, nem de longe. Ela se submete porque ela olha para a minha vida e ela fala assim, eu vejo o tanto de Cristo e a porção de autoridade que você está tendo agora, que eu vou me sujeitar ao que você está falando. Faz sentido? Submissão? Quer ter o ego transformado? Autoesquecimento e submissão. O sétimo ponto, e aí nós já vamos partir para a conclusão, quando Naamã vai mergulhar pela 7ª vez, pela última vez, ele olha para trás, ele enxerga todo aquele ego dele, ele já não tem mais, as manchas começam a sair do seu braço, do seu corpo, ele começa já
processo de cura dele, no cesto, e ele está ali, tem mais um mergulho ainda. Nesse momento, Naamã já se esvaziou de si. É o que nós cantamos hoje. Essa canção ela foi muito oportuna na noite de hoje. Ele já estava vazio. Já não tinha mais nada ali dentro. Já estava sarado, já estava curado, já estava limpo, pele limpa. Mas agora, para que a obra seja completa, ele precisa ser transformado por completo. Então ele precisa preencher esse vazio. E alguém disse algo muito interessante, que é o seguinte: o nosso vazio é do tamanho de Deus, porque só Ele dá conta de preenchê-lo. Quando você entende isso, meu irmão, quando você abre mão do que você acha que você é, quando você abre mão daquilo que você sempre pensou, ou daquilo que as pessoas falaram que você era, você se desmancha, você se despe de tudo isso aí, e deixa que Deus complete, deixa que Deus haja, e Ele dite quem você é e como você deve viver, aí a sua transformação está completa. No 7º mergulho, Naamã foi preenchido por Deus, se encheu de Deus, foi transformado por completo, ficou limpo, ficou são. E o que ele faz? Lá no versículo 17, a história diz que Naamã, ele retorna até a casa do profeta Eliseu, e ele pede 2 coisas para Eliseu. O versículo 17 diz o seguinte: então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que esse seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra desse lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Ele foi tão transformado que aquele cara que trouxe ouro, prata, tesouro, carregado nas suas mulas, nos seus cavalos, ele estava tão transformado nesse momento que a única coisa que ele pediu assim, cara, quiser ficar com tudo isso aqui que eu trouxe, fica. Eu só quero levar uma coisa, só quero levar 2 punhados de terra. O que ele está dizendo? Eu vou voltar da onde eu vim, mas a presença do Senhor vai comigo, e é isso que eu quero levar. Eu posso deixar aqui, quer ficar com esses tesouros, fica com essa roupa, fica com esse ouro, fica com essa prata, fica com o meu cargo, fica com as minhas intenções, fica com os meus sonhos, eu entrego tudo. Eu só quero uma coisa, a presença do Senhor. É isso que eu quero levar. Essa é a primeira coisa que ele pede. Na sequência, ele diz o seguinte, a segunda coisa: mas que o Senhor me perdoe por uma coisa, o Senhor Deus me perdoe por uma coisa. Quando o meu senhor, o rei da Síria, for ao templo do Deus Rimon, para adorar ali, e se apoiar em meu braço, que o Senhor Deus me perdoe quando eu também me curvar. A transformação de Naamã foi tão grande, foi tão profunda, foi tão completa, que o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu vou voltar para lá, eu vou voltar da onde eu vim, eu vou voltar para a minha ocupação, a fazer o que eu sempre fiz, o sacrifício, vou submeter ao meu rei, ao meu chefe, enfim, vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, só que eu vou voltar transformado, e aquilo não me define mais. Quando o meu Senhor se ajoelhar, que o Senhor me perdoe, por quê? Porque eu não adoro mais aquele Deus, eu adoro o Senhor. Ou seja, quando você tem o seu ego transformado, você volta para o seu trabalho, você volta para as suas funções, você volta para o seu ministério, para o seu GP, você volta para o seu relacionamento, para a sua família, para o seu relacionamento com filhos, mas você volta transformado. Muitas vezes as práticas são as mesmas, mas agora a intenção é outra. E agora não é mais sobre você, tudo aponta para Ele. Tudo que existe em você vai apontar para Ele. Tudo que existe em você precisa apontar para Ele. Porque é tudo dEle, por Ele e para Ele. Amém? Dessa forma nós conseguimos entender o que é nosso ego e como nós vamos transformá-lo. O nosso ego ele só vai estar satisfeito quando ele estiver no lugar dele, que não é no centro. E quando Deus for o centro da nossa vida. Então por isso que eu declaro sobre a sua vida hoje, que o caráter de Jesus, ele seja o seu caráter, molde o seu caráter. Que os frutos do Espírito Santo, eles dominem os seus sentimentos, o seu interior, o seu coração, os seus desejos. Que você seja temperado, que você seja moderado pelos frutos do Espírito, não mais pelo seu ego. Que o Espírito Santo, ele haja na sua vida, que ele te transforme. E que tudo que você fizer daqui para frente, aponte sempre para o Senhor. Amém?
Se vocês entendem isso, dê uma salva de palmas a Jesus, se coloque de pé.